Em caso de transbordo, eles vão aplicar multa e remoção ou multa e apreensão do veículo. Dirigir alcoolizado é infração de que natureza? Gravíssima vezes quanto? Vezes 10. É uma multa de 2.930 e poucos reais. Ainda vai ficar, né, como um crime de trânsito, porque dirigir alcoolizado é crime de trânsito. Direção perigosa é crime de trânsito? Sim. Omissão de socorro é crime de trânsito? Dirigir em alta velocidade é crime de trânsito? Não é. É infração de trânsito, mas não é crime. Se eu estou numa velocidade em até 20% a mais da máxima, é infração de natureza? Média. Se eu estou entre 20 e 50 a mais do que eu deveria estar, é infração de natureza? Se eu estou a mais de 50%, ela é gravíssima. Vezes quanto? Vezes 3. Se eu for condenada por crime de trânsito, qual é o prazo que eu tenho para entregar minha habilitação? Qual é o prazo? 48 horas. Se eu for condenada por crime de trânsito, eu vou ter que entregar minha habilitação em 48 horas. Que tipo de sinalização ou que tipo de placa, se eu desrespeitar, constitui infração de trânsito? Qual é a única placa que dá multa? Quais são? De regulamentação. Qual é a ordem de prevalência da sinalização? Quem manda primeiro? Depois do agente, o que vem? Os semáforos, depois das demais sinalizações. Qual é a única placa octogonal que existe? Parada obrigatória. E a de preferência, qual é o formato dela? É um triângulo de cabeça para baixo. Por que essas duas placas têm um formato diferente das outras? Porque elas são feitas para ver do lado contrário. Muito bem, então você tem que reconhecê-las mesmo vistas de costa. Quais são as cores das principais? Cores e formato. Então, toda placa de regulamentação, a maior parte delas tem um formato circular, fundo branco, escrita preta e aquela orla em volta é vermelha. Quais são as cores das placas de advertência? Amarela e... Nossa, desce daí. Amarela e preta. Advertência? Amarela e preta. Qual é o formato? Quadrado. Qual é o formato? Mas tem 3 placas que têm formato diferente das demais. Quais são elas? É a A26A, a A26B e a A41. A A26A é sentido único, a A26B é sentido duplo e a A41 é a Cruz de Santo André. Essas placas de advertência nos obrigam a alguma coisa? Ela está ali na função de obrigar o condutor? Qual é a função dela? Alertar, advertir ao perigo que vem à via. Quais são as cores das placas de obras? Laranja e preto. Qual é o formato de uma placa educativa? Ela tem esse formato aqui. É um formato retangular, fundo branco, escritas pretas e a orla aqui é branca. Quais são as cores da placa indicativa de distância? Verde e branca. E local? Azul e branca. Placas de serviços auxiliares e atrativos turísticos, aonde que a gente mais encontra essas placas? Vias urbanas ou rurais? Rurais, rodovias e estradas. Não somente, tem na cidade também. Aonde eu uso a cor amarela no solo? Via de mão. Cor branca no solo, via de mão. Cor azul no solo, para quem que é? Deficiente físico. Cor vermelha no solo, ciclovia ou ciclofaixa. Cor preta, demarcação errada no solo. O semáforo que tem apenas 2 luzes, uma verde e uma vermelha, eu só encontro ele em áreas restritas, é o SS02. Aonde que é essas áreas restritas? Balsas e pedágios. E nós estudamos isso ontem. Balsas e pedágios. O semáforo que tem a mãozinha é
pedestre o quê? Pare. O semáforo tem duas luzes piscando, uma em cima e embaixo. O SS09, qual é o nome dele? Dupla atenção ou dupla advertência. Tá chegando próximo a uma linha férrea. O X na placa de advertência, como que ela chama? É a placa A41, é a cruz de... O X pintado no solo, como que ele chama? Em inscrição de pavimento. Linha férrea, ou rodoferroviária ou metroviária. O condutor do veículo coloca braço e antebraço na horizontal, ele vai virar para braço na horizontal, antebraço na vertical. Braço na horizontal para cima e para baixo. O agente de trânsito fez esse gesto, ele colocou a palma da mão virada para o lado de vocês. Qual é a ordem aqui? Para quem? Todos os veículos. Se o agente de trânsito fez esse movimento, quem é obrigado a parar? Quem vem na frente, quem vem atrás. Quem está aqui na ortogonal pode continuar, seguir. No GA03, está fazendo uma blitz, ele vai falar pare, estacione ou à esquerda ou pare, estacione à direita, conforme o gesto do agente. Ele vai ver o seu veículo, os documentos do seu veículo, os outros podem seguir. No GA04, o agente coloca braço ou antebraço na horizontal, fazendo movimento para cima e para baixo. Qual é a ordem aqui? Diminuir a velocidade, mas de quem? De quem está vindo na frente dele. No GA06, o agente de trânsito, GA05, o agente de trânsito está com o que na mão? Para quem ele vai ter que parar? Para quem ele apontar, ou direcionar a luz da lanterna. Qual é a cor da luz da lanterna do agente? Vermelha. GA06, o agente de trânsito faz esse movimento. Qual é a ordem aqui? Seguir. Aqui, aqui, seguir. Um silvo breve, dois breves, um longo, diminui a marcha. De que lado é feito o percurso na via? Direito. Quem é aconselhável andar na contramão? Aonde? Na rodovia. Quando que eu posso passar com o meu veículo sobre a calçada ou sobre o passeio? Garagem ou área de estacionamento. O que os veículos da CEMIG, da Copasa e da SAAI têm livre? Estacionamento. Eles podem parar e estacionar em qualquer lugar desde que eles estejam em serviço. Quem tem a preferência de passagem? Quem está na rodovia ou na estrada? Rodovia. Quem está na rodovia ou na ferrovia? É a única exceção. Quem está aqui na rua ou quem está na avenida ou na rua? Quem falou? Existe regra para avenida? Não. É quem vem se for um cruzamento não sinalizado. Quem tem a preferência de passagem? Quem está na rua ou na rotatória? Na rotatória. Então, em preferência de passagem, qual é a regra? Quem está na rodovia, quem está na rotatória e quem vem à direita. A única exceção é os veículos que vêm sobre trilhos. Tem como um trem parar para o carro passar? Não. Ambulância tem preferência de passagem? Não, ela tem prioridade. Ela não tem preferência. Se no cruzamento chegou um bombeiro, um SAMU e uma ambulância, qual deles passa primeiro? Da direita, ou que O bombeiro, é ele que passa primeiro. Depois do bombeiro, quem que vem? Polícia. Depois vai ser o SAMU. Depois vem a polícia, depois vem a ambulância. O bombeiro passa primeiro por quê? Bombeiro é socorrista, bombeiro tem aqueles maquinários, aquelas ferramentas para poder tirar a pessoa presa em ferragem, e bombeiro apaga foco de fogo. Depois dele vem o quê? O SAMU. O SAMU ele é usado para quê? Para quem está com ferimentos graves, quem precisa de oxigenação, ele tem uma mini UTI no seu interior. Pessoas que estão desacordadas, tendo uma parada cardiorrespiratória, vai usar o SAMU, que tem um desfibrilador para ela poder melhorar. Depois vem a polícia e os órgãos de fiscalização, porque eles vão ajudar a sinalizar o local do acidente. Depois, a ambulância, que é para pequenos ferimentos. Quando eu desloco meu veículo
eixo divisório da via, o que eu vou fazer? Conversão à esquerda. Conversão à esquerda, na via de mão. Quando eu desloco meu veículo todo para o bordo da esquerda, o que eu vou fazer? Uma conversão à esquerda, na via de mão. Quando que eu desloco meu veículo todo para o bordo da direita, o que eu vou fazer? Uma conversão à direita. Uma conversão à direita. Ótimo. Quando que eu posso dirigir na contramão? Na ultrapassagem. A ultrapassagem é feita de que lado da via? E a passagem? Esquerda. Esquerdo. O que é a passagem? É passar à frente de um outro veículo que vem em menor velocidade. Então, se a gente estiver trafegando numa pista de trânsito com várias faixas, se eu estou, por exemplo, eu estou aqui e esse veículo está aqui no meio, eu vou passar na frente dele, ó, porque eu venho em maior velocidade. Isso é passagem. Agora, se eu estou numa pista de trânsito com várias faixas, de que lado trafegam os veículos de grande porte? O direito. E a gente deixa a faixa da esquerda para os veículos mais leves, rápidos. Mas suponhamos que a gente está numa pista de trânsito com várias faixas. E a faixa da direita, ela já seja exclusiva para um ônibus, certo? Então a da direita lá é só um ônibus que passa. Então de que lado vai trafegar o caminhão? A faixa mais próxima à esquerda. A mais próxima à esquerda. A faixa adjacente da direita, esquerda ou da direita. Então, se por exemplo, a última faixa da direita é exclusiva para o ônibus, o caminhão vai trafegar aqui, mais próxima da direita. Sim. Cai sim. Não, fala isso, Tem faixas exclusivas sim. Ah, então tem alguns lugares que só passa determinado veículo. Oi? Tem, né? Aonde é proibido ultrapassar? Vocês conhecem? Faixa contínua. Faixa contínua. O que mais? Curvas. Aclive acentuado, declive acentuado, pontes, túneis, viadutos. São locais impróprios para ultrapassagem. Ultrapassar em faixa contínua é infração de natureza? Gravíssima. E se ultrapassar um cortejo, um enterro, um desfile? Leve. Infração de natureza leve. Eu posso... Qual a distância que eu devo respeitar das esquinas? Se é um veículo de pequeno porte. E se é um veículo de grande porte? 10 metros. 10 metros. Não respeitar essa distância das esquinas é infração de que natureza? Média. É média. Muito bem, é média. Estacionar o veículo afastado do meio-fio da guia da calçada em 50 centímetros a 1 metro é infração de natureza? Média. A mais de 1 metro? Grave. Grave. Aí é grave. Deixa eu ver aqui outra coisa. Eu ia falar para vocês esse pedaço. Na classificação das vias, como que a gente classifica as vias? Vias urbanas e rurais. Que tipo de via? Ela tem acesso livre, ela não tem interseções, ela não tem travessia de pedestre. Como chama essa via? Ela chama trânsito rápido. Qual é a velocidade dela? 80, gente. 80. Trânsito rápido. Dentro da cidade. São vias urbanas. Nas vias urbanas a gente tem 4 tipos de vias. Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Dentro da cidade, uma via que não tem interseção, que ela não tem travessia de pedestre, ela chama trânsito rápido. A velocidade máxima dela é 80 e a mínima 40. Via arterial é uma via principal. Ela recebe o trânsito das demais vias. Ela tem travessia de pedestre, ela tem acesso a lote vindeiro. É uma via arterial. Qual é a velocidade máxima? 60. Qual é a mínima? 30. Via que distribui o trânsito, ela pega no local e joga no outro. É uma via coletora, coleta no lugar, joga no outro. Qual é a velocidade máxima? 40. Qual é a mínima? 20. Via restrita, encontrada dentro de faculdades, institutos e fábricas. É uma via local. Qual é a velocidade máxima? Qual que é a mínima? 15. Ô Jesus, é 15. Qual é a velocidade para todos os veículos na estrada? 60.
60. Qual é a velocidade para os veículos pesados na rodovia? 90. E para os leves na rodovia? 110. Se a rodovia é de pista simples, os leves vão a 100, os pesados a 90. Pista dupla, os pesados vão a 90, os leves vão a 110. O que é uma pista simples? É uma mão que vai e uma mão que vem, Machado Alfenas. Pista simples. Pista dupla, Fernão Dias. Os veículos só vão de Minas para São Paulo ou de São Paulo para Minas. Tá? Usar buzina de forma prolongada, sucessiva, horário proibido, local proibido. É infração de que natureza? Leve. Qual é o horário proibido de acionar buzina ou sinal sonoro? Das 22 horas às 6 da manhã. Quando que eu posso usar buzina? Para alertar em caso de ultrapassagem ou perigo, né? Para evitar um acidente. Deixa eu ver aqui. O pedestre pode ser autuado? Pode. Quanto que vale uma infração de um pedestre? Metade de uma infração leve, mas ele pode sim ser autuado. Como que chama uma faixa de pedestre? Faixa transversal. As motocicletas, os motociclistas sempre têm que conduzir a motocicleta usando capacete, com viseira e o óculos de proteção. A viseira estando levantada, é infração de natureza? Leve. Mas se ela estiver trincada, quebrada ou arranhada? Grave. Falta de equipamento ou equipamento inoperante geralmente são infrações de natureza grave. Os motociclistas, se tiver um grupo, eles podem espalhar no meio da via? Não. Eles têm que andar em fila indiana, um atrás do outro. Quando que eu posso usar luz alta? Quando? Isso, quando não tiver iluminação pública, exceto quando eu cruzo com alguém ou quando eu estou seguindo alguém. Quando tem alguém atrás do meu veículo e a luz dele está tão forte que está atrapalhando aqui eu conduzir o meu veículo, o que eu faço com o meu retrovisor? Eu regulo, eu ajusto. Se tem um outro veículo que cruza com o meu e o veículo da pessoa está com a luz muito alta acesa, aquela luz alta, né, atrapalhando, causando um ofuscamento em mim. Causou um ofuscamento, eu vou perder a visão momentaneamente. Por onde que eu devo me orientar? Da faixa direita ou acostamento. Ou acostamento. Deixa eu ver. Os autopropelidos. Que veículos são esses? São como se fossem patinetes. São os autopropelidos, equipamentos de mobilidade individual. Esse veículo pode trafegar em 4 lugares. Quais são eles? Ciclovias, ciclofaixas, calçadas e passeios. Na calçada e no passeio, um autopropelido pode ir até 6 km por hora. Na ciclovia ou na ciclofaixa, um autopropelido pode chegar até 20 km por hora, que é como se fosse um patinete, viu? Então é um veículo de mobilidade individual. Como que chama um estacionamento de bicicletas? Bicicletário. Ciclista é a pessoa que está na bicicleta. Um ciclista trafegar com uma bicicleta sobre a calçada pode? Estou em cima da bicicleta. Não posso. Trafegar com a bicicleta sobre a calçada é infração de natureza média. Se o ciclista não tiver habilitação, para onde que vai essa infração? Para o CPF da pessoa. Agora, um ciclista empurrando bicicleta sobre a calçada pode? Pode, porque ele é equiparado a um pedestre em direitos e deveres. Agora muda a pergunta. Quando que eu posso trafegar com a bicicleta sobre a calçada? Quando que pode? Tô em cima da bicicleta, ó. Quando ela for uma ciclovia. Quando for uma ciclovia, que a ciclovia é em cima da calçada. Para um veículo de tração animal trafegar nas vias, a ordem tem que vir de qual órgão? Da prefeitura. Qual é a base da direção defensiva? Lembra do cadê o PH? Qual é a base ou quais são os fundamentos para se evitar um acidente? Lembra do cadê o PH? O que está nisso? Conhecimento, atenção, decisão, previsão e habilidade. Quais são os fundamentos? Conhecimento, atenção,
decisão, previsão e habilidade. Qual palavra não faz parte desses fundamentos? A interação. Quando eu tenho conhecimento teórico com prática, o que eu ganho? Se eu aliar conhecimento com a prática, eu ganho habilidade. Toda vez que você conhece uma coisa e pratica muito, o que você ganha? A habilidade. Que automatismo? É tudo que eu faço no automático, sem perceber. São gestos que a gente faz sem perceber. Aonde que acontece a maior parte dos acidentes? Nos cruzamentos. Cerca de 1/3 de tudo que é acidente de trânsito acontece nos cruzamentos. São as principais causas. O que? Falhas humanas. Quem causa mais acidente, o homem ou a mulher? O homem, porque ele é mais imprudente. Dentre as falhas humanas, existem 3 tipos de condutores que causam acidente. São os condutores imprudentes, negligentes e imperitos. O que é imprudência? Abuso da habilidade. O que é imperícia? Não, imperícia, falta de habilidade. E o que é negligência? Descaso ou desleixo. Então vamos lá. O que é imprudência? Quando a pessoa abusa da habilidade. O que é imperícia? Quando falta habilidade. E a negligência é o descaso ou desleixo. O veículo caindo nos pedaços está lá no meio da via. A pessoa não está nem aí com o veículo, ele pode sim causar um acidente. O que é aderência? É o contato, o atrito do pneu com o solo. E ela diminui conforme a velocidade. Na força centrípeta, o veículo é jogado para dentro da curva. Centrífuga, para fora. Transferência de massa, troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. E ela depende de 2 fatores. Quais são eles? Da aceleração e da desaceleração. Quando eu estou acelerando, qual é o eixo que fica mais pesado? O de trás. Qual que é o eixo que fica mais leve, então? Da frente. Se eu estiver freando, o peso vai todo para? O que vai desgarrar? Roda de trás. Desgarrou a roda da frente, o veículo foi jogado para dentro da curva, para fora da curva, como que chama isso? Desgarrou as rodas da frente, o veículo foi jogado para fora da curva, como chama isso? Subesterçante. Se desgarrou as rodas de trás e o veículo foi jogado para dentro, como chama isso? Sobreesterçante. O sub desgarra a frente e o sobre desgarra a traseira do veículo. Aí o veículo é jogado para dentro ou para fora da curva. Por exemplo, no subesterçante, eu entrei na curva o quê? Acelerando, certo? Então, para eu poder consertar um subesterçante, eu tenho que tirar o pé da onde? No acelerador. No sobreesterçante, eu entrei na curva freando. Para acontecer, para eu controlar um sobreesterçante, eu tenho que tirar o meu pé do freio. Então, esse é quando tiver a palavra desgarrou, desgarrou a frente, jogou para fora, desgarrou a traseira, jogou para dentro, são comportamentos. Ou é o sub ou é o sobre. O sub, desgarrar frente. O sobre, desgarrar. É só lembrar do sobre da galinha. O sobre da galinha, que é a parte que não tem carne, fica lá atrás. É o sobre. Então, aí nesse caso, acontece quando a gente entra na curva, ou acelerando ou freando. Então, para entrar numa curva, qual é o procedimento correto? Eu tenho que frear antes. Quando eu entro na curva, eu vou acelerando aos poucos. Se eu estiver andando aí, trafegando num local onde tem alagamento, em áreas alagadas, quais marchas eu uso? Primeira e eu tenho que ficar o tempo todo fazendo o quê? Acelerando o veículo, para que não entre água pelo escapamento. Mas imagina que eu estou no local e está subindo água, mas está tudo congestionado. Tem veículo na minha frente, tem veículo atrás, dos lados, está tudo parado. E começa a subir água. Qual é o procedimento correto? Tem que colocar o veículo aonde? No ponto morto. E tem que continuar acelerando.
Tem que deixar ele lá no neutro, continua acelerando, 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 para que não entre água pelo escapamento. Onde tem fluidez, você põe a primeira e segunda. Não tem, está congestionado, tem que pôr no ponto neutro lá e permanecer acelerando o veículo. Ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa do quê? Você viu isso daí ontem? Ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa do quê? Da luz. Ofuscamento, luz. Chuva, neblina e cerração, tempo. Má sinalização, buracos, lombadas e depressões. É a condição adversa da onde? Das vias, da pista. Pneu careca, farol desregulado. Condição adversa do veículo. Condutor tem pneu careca? Do condutor, do veículo. Do condutor, o que vai ser? Estresse, sono, bebedeira, pressa, estresse. Vai ser do condutor, que pode prejudicar o desempenho do condutor. O que mais? Falta de fluidez, congestionamento, horário de rush, horário de pico, é uma condição adversa do quê? Do trânsito. Aquaplanagem ou hidroplanagem, o que é isso? É uma fina camada de água que fica entre o pneu e o solo. Qual é a menor manobra do veículo? Marcha ré. A ré a gente pode andar de ré quanto tempo? O necessário para fazer uma manobra. Para fazer uma manobra. Então é só para isso, é estritamente necessário para fazer uma manobra. Travamento de rodas. O veículo não para em linha reta e deixa rastros. E na frenagem, o veículo para em linha reta, sem deixar rastros. Por que aconteceu um travamento de rodas? Porque o sistema de freio foi superior ao contato do pneu com o solo. Qual é o freio que evita o travamento de rodas? É os freios mais eficazes. Qual é a distância que eu devo manter do veículo que está na minha frente? 2 segundos. E lateralmente? 1,5 metro. Qual é o tipo do acidente que envolve apenas o veículo e não se sabe as causas ou os fatores? Como que chama esse acidente? Colisão misteriosa. Colisão misteriosa. O que é o ponto cego do veículo? É onde a gente não vê, onde os objetos se escondem. Quais veículos devem fugir do ponto cego? As motocicletas e similares. Qual é o melhor cinto de segurança? 3 pontos. O que é ergonomia? O que é ergonomia? É a ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina e ela tem 3 objetivos. A ergonomia pensa no conforto, na segurança e no bem-estar do condutor. O encosto de cabeça, o que ele evita? O efeito chicote. No efeito chicote, o que pode lesionar? A medula a cervical. O motociclista, quando ele para, qual o pé que ele põe primeiro no solo? O esquerdo. O direito está na onde? No freio. E ele tem que ficar em um cruzamento, quando ele está parado num cruzamento, ele tem que ficar sinalizando, mostrando aos outros veículos que ele está parado ali. Qual é a postura que a gente conduz um veículo de 4 rodas ou mais? Postura estática. E a motocicleta? Dinâmica. Qual é o sentido horário que eu seguro o volante? 9h15 e 10h10. Quanto que eu posso conduzir o veículo usando apenas uma das mãos? Passar marcha ou sinalizar. Fora isso, é sempre com as 2 mãos no volante. Capacete de segurança tem prazo de validade? Conforme o fabricante. Em primeiros socorros, o que são primeiros socorros? São os atendimentos iniciais, primários. O que a gente verifica na análise primária? São 3 palavras: ver, sentir e ouvir. Então, eu vou ver se a vítima está respirando, está entendendo, está ouvindo, está reagindo a alguma coisa. Como que eu sei que uma mulher está respirando? Aonde que tem movimento na mulher? No tórax. E os homens e as crianças no abdômen. Aí vai ter movimento aqui, se for mulher. Se for o homem, vai ser no abdômen.
Qual que é o telefone do SAMU? 19 do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, da Emergência 90. Que tipo de acidente espalha fragmentos? Quando tem o quê? Explosão. Explodiu alguma coisa, um fragmento daquele caiu dentro do meu olho. Eu posso retirar esse fragmento? Não. Eu só vou fazer um curativo local no olho atingido, mas eu tenho que tapar os 2 olhos. Quando eu bato num poste e o cabo de eletricidade cai em cima de um veículo, aonde que é seguro ficar? Dentro do carro, dentro do veículo. Mas também não pode colocar a mão em partes metálicas. Se for preciso sair, tem que sair com os 2 pés juntos no solo. Por que eu não posso tirar o capacete do motociclista? Porque ele já serve como um colar cervical. O que é ABC em primeiros socorros? A, são as vias aéreas. B, respiração. E C, de circulação. O que eu uso para medir a temperatura? Qual é a temperatura normal do corpo humano? 36 a 37 graus. Acima disso a gente está em estado febril. A vítima apresentou incapacidade de mover braços e pernas. O que ela pode ter lesionado? Perdeu o movimento. Pescoço para baixo. O que ela pode ter lesionado? A cervical. Se ela perder o movimento da cintura para baixo, o que ela pode ter lesionado? Medula dorsal. E se ela apresentou incapacidade de mover um dos lados, ou do esquerdo ou do lado direito, o que ela pode ter tido? Um AVC. O que significa AVC? Acidente vascular cerebral. O AVC se divide em 2, isquêmico e hemorrágico. Qual é o sinal vital que não muda com a idade? É a temperatura. O que significa cianose? É quando fica as peles e lábios o quê? Arroxeados. Exposição ao frio, parada respiratória ou morte. Acontece essa situação. Quando a vítima apresenta aí assim parada cardiorrespiratória, qual é a manobra que a gente vai aplicar? RCP, reanimação cardiopulmonar. Se é apenas um socorrista, quantas massagens é feita? 30 por 2. 30 respiração, 30 massagens, 2 respiração boca a boca. 30 massagens, 2 respiração boca a boca. Se são só 2 socorristas, a gente divide o serviço. Então vai ser 5 por 1. 5 massagem, 1 respiração. 5 massagem, 1 respiração. Se o acidente aconteceu durante o dia, quantos passos eu conto? 30 passos. E à noite? 300 passos.